A gente vê muito isso no âmbito acadêmico, no âmbito das revistas, né? Os amigos, eu tenho uma revista, os meus amigos publicam comigo, eu publico nas revistas dos meus amigos, eu cito os artigos dos meus amigos citam os meus artigos, e nisso a gente fica nesse tipo de fraude. Isso é fraude. Salve, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida Interior. Hoje eu trago mais um comentário a respeito de Gilberto Freire. Como vocês sabem, um autor que eu tenho me dedicado cada vez mais à sua obra e ao seu pensamento. E, novamente, o que nós vamos comentar a respeito está nesse livro aqui, Tempo de Aprendiz, que inclusive o primeiro vídeo no canal sobre Gilberto foi também um comentário a respeito de um artigo desse livro, tá? Caso você queira adquirir o livro, o link está aqui no comentário. Você ajuda o canal se adquirir pelo link. É um artigo, como você sabe, esse livro aqui ele foi publicado já no final da vida, mas ele reúne os artigos que Gilberto escreveu ao longo da primeira fase adulta, né, ao longo dos 18 aos 20 e poucos, enquanto ele vivia nos Estados Unidos e ele era conferencista para o Jornal do Comércio, para o Diário de Pernambuco, na verdade. Não era o Jornal do Comércio, era o Diário de Pernambuco. Então, ali é a reunião de todos esses artigos que ele foi publicando no jornal ao longo do tempo. Por isso que chama Tempo de Aprendiz, que era justamente quando ele estava aprendendo a ser escritor e a ser um intelectual público. O artigo em questão, ele é o artigo número 22, mas da segunda sessão, não é da primeira sessão do livro. É o artigo número 22, da página 292 até a página 294. O artigo, especificamente, é sobre Pontes de Miranda, certo? Pontes de Miranda. Nós não vamos falar unicamente, vou falar algumas coisas a respeito de Pontes de Miranda para poder contextualizar vocês, mas assim, o artigo visa mencionar Pontes de Miranda, fazer uma crítica cultural ao contexto em que ali estava vivendo, o Gilberto estava vendo essa situação, e fazer uma crítica a uma característica cultural brasileira, cultural, acadêmica, intelectual brasileira como um todo. Tá? Aqui nós vamos dar umas pinceladas a respeito dessas ideias que ele traz e vamos pensar um pouco a respeito dessa situação, ok? Como é que começa Gilberto? Ele diz o seguinte, sobre Pontes de Miranda. Escrevendo-se no Brasil de assuntos de pura especulação ou pura ciência ou pura crítica, corre-se um perigo, o de ficar parado no gelo como os navios que se aproximam demasiado do Polo Sul ou do Polo Norte. Nisto, de zonas de navegação mental, o melhor, entre nós, é ir pelas águas mornas, ou mesmo pelas ferventes. Sob o ponto de vista de glória pessoal e proveitos imediatos, são as ferventes a mais compensadoras. O senhor Ponte de Miranda não quis ficar nas águas ferventes nem nas mornas, e, mal saído da adolescência, rumou às geladas. Há que se admirar nele esta coragem rara. Heroísmo. Mas foi feliz o senhor Ponte de Miranda, espantosamente feliz. Conseguiu criar para as ideias puras em pleno país de bananeiras um público relativamente numeroso, ainda que nem sempre discriminador, antes demasiado plástico e passivo. É verdade que o senhor Pontes de Miranda não chegou propriamente a nenhum dos polos, mas chegou às proximidades, e ninguém mais apto que ele para servir à nossa mocidade do que os ingleses chamam middleman interpreter, em assuntos de pura especulação e pura ciência. Ele conseguiu o milagre de criar um público para o que escreve. Tem diante de si a rara oportunidade de fazer obra integral. Vamos fazer as pontuações. Muito bem. Aqui, nessa primeira parte que eu li para vocês, nós já vemos algo que eu posso fazer uma ponte com o que nós vivemos hoje. Naquela época era um pouco diferente, mas já havia isso. A situação das editoras, primeiro é que é necessário frisar um ponto que algumas pessoas não percebem, né? A maioria esmagadora das editoras, elas não têm o objetivo de difundir cultura. Publicar livro é um negócio. E se é um negócio, a editora é uma empresa, a editora visa lucro.
Então, a editora, ela não vai publicar um livro que não seja comercialmente atrativo, que não seja comercialmente interessante nem viável. Pode ser um livro que ele seja muito importante filosoficamente, academicamente, cientificamente, mas que ele não seja atrativo e acessível a um público amplo. Isso sempre foi assim, tá bom? A exceção é que uma editora, por alguma razão que seja, um ideal filantrópico ou um ideal ideológico, ela publique livros que não tenham que não sejam apetecíveis para um público mais amplo, tá? Mas isso é uma exceção. Quando acontece isso, não estou dizendo que nunca acontece, mas a maioria das vezes não acontece. Quando acontece isso, é uma exceção à regra. Então, o livro ele pode ter a importância que tenha, ele pode ser tão importante para a história, para o campo dele, para o campo no qual esse livro, na disciplina na qual ele se insere, mas ele tem que ser academicamente, ele tem que ser comercialmente interessante e viável. Alguns exemplos, por exemplo, tem a editora Sol da Pátria, que está publicando um livro sobre Gilberto Freire, de publicação coletiva, vários autores. Eu sou um dos autores que foi convidado para escrever um capítulo, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Vou deixar o link da live de lançamento e vou deixar o link da loja para você adquirir o exemplar. E essa editora, eu conheço os integrantes e converso com eles pessoalmente. Eles falam para mim com todas as letras, assim, a gente está publicando o livro, o nosso objetivo é que o livro, a gente consiga publicar o livro custeando ele próprio por ele mesmo, né? Custeando por ele mesmo, né? Ou seja, a receita que o livro gera seja suficiente para custear toda a operação, né? Sem que a gente tenha que colocar nosso dinheiro para fazer o livro circular. Então, esse é um exemplo que é uma exceção à regra. E assim, eu vou até dar o meu próprio exemplo. Vou dar o meu próprio exemplo. Há alguns meses eu tenho procurado editoras para publicar a minha tese de doutorado em formato de livro, né? Eu não gosto de falar bem de mim mesmo, eu não gosto de falar bem das coisas que eu faço, né? Porque eu acho que o autoelogio ele é enganoso, mas eu reconheço um fato de que o meu trabalho ele é ele é um trabalho que tem uma grande importância para a discussão do estado da arte da disciplina. E assim, não é à toa que a minha tese ela foi aprovada com louvor. Eu parei para analisar uma pequena dezena de editoras. E, assim, várias foram sendo descartadas de antemão, né, por conta de pertinência temática. Eu via que a editora publicava livros que não tem nada a ver com o meu trabalho, né? Então eu não vou nem entrar em contato com uma editora dessa. E aí tem um grande funil, ele vai reduzindo, reduzindo, né? Você vai descartando as possibilidades. E aí cheguei num número bem mais reduzido de editoras, eu acho que perto de umas 20 por aí. E essas 20 editoras, mais ou menos 15, 20, eu saí mandando e-mail, entrando em contato, um contato prévio para me certificar de algumas questões ali, né? Algumas consultas que eu tinha que fazer antes de submeter o meu original para análise. E dessas, apenas duas responderam o meu contato prévio. Só duas. Dessas 22 responderam. Aí, dessas duas, uma, ela descartou logo de cara, não chegou nem a ver o meu material, dizendo que eles não publicam teses de doutorado. Tá? Então, essa daí já foi descartada. E a outra que sobrou, ela pediu para ver, demonstrou interesse em ver o meu original. E aí ela respondeu isso aí que você está vendo na tela. Vou botar na tela, claro, eu vou tampar o nome da editora, vou tampar o nome da diretora editorial, mas é uma boa editora que eu tenho aqui muitos livros do seu catálogo na minha biblioteca. Quando eu vejo que tem um livro publicado por ela, eu sei que é um livro de qualidade. Agora você vê o seguinte, a outra editora que recusou o livro, ela no passado publicava tese de doutorado, porque eu tenho na minha estante ali, eu tenho várias teses de doutorado publicadas por ela. Só que essa editora quase entrou em falência recentemente. Então,
por conta que elas publicavam muitos livros dessa natureza aqui, que Gilberto está dizendo aqui, que são livros que não são apetecíveis para um grande público, por isso que ele diz que Ponte de Miranda fez um milagre, é por conta disso, é que ela publicava tantos livros assim. Já vou tocar nesse ponto daqui a pouco. O nível do público tem caído drasticamente, né, aqui no Brasil. Ela quase entrou em falência. E assim, eu, por conhecer o catálogo dessa editora, eu digo assim, sem pestanejar, quando a gente diz aqui, eu conheço muitos livros desse catálogo que são muito menos atrativos e muito menos acessíveis do que o meu texto, né? Com o grande público. Mas veja, esse foi o comentário que a editora deixou para mim. Vou botar aqui na edição para você ler. A editora reconhece a qualidade do trabalho, reconhece a importância, né, histórica, filosófica do trabalho, reconhece os méritos, mas vê que o livro ele não é comercialmente atrativo, vê que o livro ele não é comercialmente acessível, acaba não sendo um livro comercialmente viável. Por quê? Porque um grande público estaria excluído, não teria condições de ler e de acompanhar na profundidade que eu proponho a discussão. Então, por isso aqui, veja, o Gilberto ele diz aqui, ó, literatura de ideias puras, de ciência pura, de pura crítica, isto é ainda luxo para o Brasil, isso nos anos 20. Mas eu já vou voltar para cá, tá? Luxo, luxo para o Brasil. Mas veja, nos anos 20 aqui, ele comenta Pontes de Miranda, milagrosamente, uma coisa que ele diz, é um milagre, né? Que Pontes de Miranda tenha conseguido público aqui no Brasil. Isso é quase que um milagre que o Pontes de Miranda tenha conseguido público. Porque, veja, se você já teve a oportunidade de ler Pontes de Miranda, eu li um livro de Pontes de Miranda, que foi o primeiro volume, o Tratado de Direito Privado. Provavelmente, hoje, se eu fosse estudar direito privado, eu teria lido Pontes de Miranda, né? Porque ele acaba sendo um autor que, para os fins do direito de hoje, ele acaba não tendo muita serventia. A não ser que você queira ser um puro teórico do direito, aí você vai usar o Pontes de Miranda, né, para fazer uma dissertação, para fazer um trabalho. Agora, para a parte prática, para um concurso, para uma ação de hoje, o Pontes de Miranda ele tem pouca serventia, infelizmente, né? Mas assim, veja, o Pontes de Miranda ele foi longevo. Eu anotei até aqui para eu ter noção. Esse artigo foi publicado em 1923 e na época Pontes de Miranda tinha 31 anos, né? Então, até a data da escrita desse artigo, Pontes de Miranda tinha publicado 8 livros. Ele publicou A Mais do Direito, A Moral do Futuro, A História e Prática do Habeas Corpus, A Sabedoria das Instituições e O Sistema de Ciência Positiva do Direito em 4 volumes, né? Então ele publicou 8 obras, uma delas em 4 volumes. Mas assim, Ponte Miranda era um escritor prolífico, difícil, certo? O português de Ponte Miranda, a maneira dele se expressar, a linguística dele era uma coisa assim de você ficar de dificultar muito o texto. Eu digo assim, Ponte Miranda ele tinha leitores aqui nessa época, mas a obra dele não tem leitores hoje. Por quê? Por conta que o nível caiu drasticamente. Vocês veem, né, o nível da educação brasileira caindo ano após ano, né, nos exames internacionais, mas também nos próprios índices do mercado editorial, né? Recentemente saiu que mais de 80% de brasileiros de uma certa faixa etária adulta não compraram nenhum livro esse ano. Então você veja, realmente é um mercado que, ao que tudo indica, ele não está tão aquecido assim, né? Mas assim, o Ponte de Miranda, ele tem o tratado dele de direito. Fora as obras avulsas, ele tem obras que são em múltiplos volumes. Então veja, o tratado de direito privado são 60 volumes. 60 volumes. Eu acho que você nunca viu na vida uma coisa dessa. 60 volumes, meu amigo. O Tratado de Ações são 7 volumes. Ele tem uma série de obras que são comentários às constituições. Ele foi longevo, ele nasceu em 1890 e alguma coisa, morreu em 1979. Ele morreu com 80 anos, 80 e poucos anos. Então, os comentários à Constituição, ele tinha comentários à Constituição de 34, em 2 volumes. Ele tem um comentário da Constituição de 37, em 3 volumes. Comentários à Constituição de 1946, 8 volumes.
Comentários da Constituição de 1967, em 6 volumes, né? Se ele tivesse vivido até depois, até os anos 90, os anos 2000, ele teria também um comentário à Constituição de 88 também, em múltiplos volumes. Ele tem comentários ao Código de Processo Civil, os comentários ao CPC em 16 volumes. Então, veja, é aquele típico autor que escrevia muito e escrevia difícil e tinha assuntos difíceis. O conteúdo dele era esse conteúdo que Gilberto, ele pode dizer que milagrosamente era um cara que ele estava nas águas frias, pura especulação, pura ciência, pura filosofia do direito. Nada que seja tangível para um leitor comum, né? Só aquele público extremamente nichado poderia ler o Ponte de Miranda. Naquela época lia ele. Lia mais do que lê hoje, com toda certeza. Mas por isso que o Gilberto ele diz o seguinte: a literatura de ideias puras e ciência pura, de pura crítica, isto é ainda luxo para o Brasil. A alta literatura introspectiva, ou de análise, ou de especulação, nada perderia entre nós em não ser impressa, bastando que os autores permutassem manuscritos. Né? Pode-se dizer que talvez o meu livro ele seja algo dessa natureza, uma literatura de introspecção, de pura análise. Assim, uma coisa que a gente vê aqui no Brasil é, é a tal da solidão intelectual, né? O Gilberto ele tem uma metáfora elegante aqui, uma alegoria que ele faz, é muito elegante, sobre o escritor ser o sexo masculino e o público leitor ser o sexo feminino. Então, o escritor, que aqui no Brasil ele vive numa profunda solidão intelectual, ele acaba, né, escrevendo para si próprio, escrevendo para um amigo, escrevendo para um colega, né, nessa troca de manuscritos, sem um público que o leia. E aí, o que é que diz aqui? Porque há alguma coisa de antinatural em escrever-se sem público. É como se um sexo se bastasse a si mesmo. É onanismo mental ou ascetismo heróico, mas estéril. O autor é apenas o sexo masculino de sua obra, a qual não se integra nem se completa antes de achar público simpático ou congenial, o sexo feminino. E aqui lá para frente, aí o Gilberto vai entrar numa escrita que vai criticar os elogios exagerados e descabidos, ao seu ver, que fazem a Ponte de Miranda. Ponte de Miranda merecia elogios, mas também merecia críticas, tá? Mas há que se ter, como eu posso dizer, sobriedade nos elogios que são feitos, coisa que aqui no Brasil parece que nunca tivemos, né? Um tipo disso. Porque me parece que o ato da gente elogiar descabidamente as pessoas e que nos impressionam intelectualmente demonstra um, um certo, vamos chamar de caipirismo, né? É coisa de caipira, é coisa de matuto, deslumbrado por demonstrações afetadas de intelectualidade, né? Isso aqui é muito comum, mas também isso denota o quê? Denota um público com um nível um pouco baixo, né? Porque se impressiona facilmente com qualquer coisa. E até a Ariano Suassuna dizia, né? Ah, o cara, o cara disse que Chimbinha era um guitarrista genial. Mas, velho, se eu uso um adjetivo genial para Chimbinha, o que é que eu vou falar de Beethoven? Né? Então, tem muito isso aqui no Brasil. Tem muito isso. Só que, assim, além disso, né, o pessoal deslumbrado com afetações, com demonstrações afetadas de intelectualidade, né, as pessoas que gostam. E aqui no Brasil, muitas pessoas elas gostam, não estou dizendo que é o caso de Ponte Miranda. Intelectuais no Brasil gostam de curvar a água, né, para demonstrar uma pseudo-profundidade, né? Gosta de falar difícil, expressões muito elegantes, muito elaboradas, para demonstrar erudição, né? Isso aqui, em parte, o Gilberto critica, mas também tem outro detalhe, que é o tal do corporativismo, chamamos assim. Que no momento que
A gente vê muito isso no âmbito acadêmico, no âmbito das revistas, né? Os amigos, eu tenho uma revista, os meus amigos publicam comigo, eu publico nas revistas dos meus amigos, eu cito os artigos dos meus amigos citam os meus artigos, e nisso a gente fica nesse tipo de fraude. Isso é fraude. Isso é o que mais tem nas revistas acadêmicas. É um corporativismo, que eu faço parte de uma panelinha e para os amigos, todos os elogios, todas. Isso você vê essa rasgação de seda nos congressos, né? Você vê essa rasgação de seda nos eventos, na própria internet também, né? Fora da academia, na internet, nessa bolha maluca e estúpida da vida intelectual, a gente vê essa rasgação de seda também, pessoas que, se você conhece o meio, são pessoas que não têm a mínima qualificação, mas os seus pares, os seus amigos, né, entopem-nas de elogios e de alabanças, né? Infelizmente, a gente vê isso. E o artigo do Gilberto vai nesse sentido aqui, né? Vai nesse sentido. Por isso que ele até diz, ó, tem aqui, não conheço acerca do jovem pensador alagoano, Pontes de Miranda, uma só página de análise funda e sóbria. Tudo o que se escreve a seu respeito é numa nota de exaltação, né? Enfim, essas são as coisas que o Gilberto vai falar aqui. E, ao meu ver, isso aqui ainda é profundamente, profundamente atual. Era isso aqui que eu tinha para trazer para vocês aqui sobre esse artigo do Gilberto. Eu espero que o vídeo tenha atendido as expectativas, né? Deixa aqui o comentário, o que é que você achou. Se você gostaria de ver outro vídeo aqui no canal, tá? Deixa o seu like, que é muito importante. Manda aí para seus amigos e a gente se vê na próxima, meus amigos. Até. Valeu!